Antes de mais, olhamos para os discípulos. Não são muitos os discípulos que estão no contexto da paixão de Jesus. Escutamos a referência a Pedro, a Judas, uma referência ténue a João e a Tiago. Pedro dorme. Pedro agride. Pedro nega. E depois arrepende-se. É o percurso deste discípulo e depois desaparece. Judas atraiçoa, entrega o mestre, confunde a amizade com a traição. Judas, ao contrário de Pedro, desespera. Tiago e João, particularmente este segundo, que são dois irmãos, que nós conhecemos certamente de outras passagens em que Jesus esteve com eles, quer seja na cura da filha de Jairo, quer seja no momento da transfiguração, consta que ele também estaria lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Mas, particularmente, Tiago desiste e foge. Eis que os discípulos de Jesus todos debandaram. É algo esquisito, que porventura a nós nesta tarde também nos deve fazer interrogar. Então, eles que tinham andado com Jesus, na hora em que ele mais precisava, eles não estão com ele. Vemos depois outras figuras. Vemos figuras políticas, tais como Pilatos. E Pilatos julga, condena, e se fôssemos a caracterizá-lo como os políticos de hoje, sabe sair-se bem, porque até lava as mãos, segundo a narrativa do Evangelho de São Mateus. Se bem que a mulher de Pilatos o tenha avisado, ele queria defender o seu posto de mando. E não deixa de ser impressionante que é a única figura de tantas intervenientes no processo da paixão que nos aparece no credo. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Vemos também figuras religiosas. Anás e Caifás, dois nomes importantes. Aliás, um deles, Caifás, profetizou que Jesus devia morrer, mais valia que morresse ele só do que os romanos viessem destruir o templo e fazer uma mortandade. E por isso profetiza que Jesus morrerá como se fosse o bode expiatório em vez de todos. Também os sacerdotes, esses que, como figuras pardas, se metem no meio da multidão, acusam e manipulam. Depois temos as figuras populares, seja a criada que vai inquirir junto de Pedro se ele não seria discípulo de Jesus, seja depois o vulgo, o povo, esse que, qual anónimo, é o manipulado para que dê cobertura à condenação religiosa ou política de Jesus. Também encontramos os militares. São os soldados romanos, os soldados que ofendem, que cumprem de algum modo os gestos de execução. Tem tanto de rudeza quanto de ignorância. Também não aparece neste texto, mas surge-nos essa figura emblemática do centurião que
Ao ver Jesus aspirar, como escutávamos no Evangelho do domingo passado, ele próprio se interpela e diz: verdadeiramente este homem era justo. Noutros textos diz: era filho de Deus. Encontramos também os condenados. Os condenados em que um se arrepende e até pede que Jesus o receba no seu reino, e outro, o revoltado, que, apesar de tudo, se achava no direito de tentar, e reparemos nisto, um dos condenados é o tentador na cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Isto é, subverte o teu ministério. Jesus não se salva a ele mesmo. Ele é o Salvador, mas não se salva em seu proveito. Recordemo-nos das tentações com que iniciámos a caminhada da Quaresma, em que Jesus sempre recusou fazer algo em favor de si. Fez pelos outros, mas não por si. E claro, a figura central de toda a passagem é Jesus. E por isso vemo-lo em todo este drama, em toda esta vivência que como que resume o mais vil da condição humana. Às vezes somos nós, cristãos, os que temos que perceber isto em primeiro lugar. Antes de passarmos às palavras de Jesus na cruz, que são importantes como as últimas vontades do Senhor para nós, vejamos ainda algumas figuras símbolo. Maria, a quem Jesus chama de mulher, ela é mais do que simplesmente a sua mãe. Ela é a nova mãe da humanidade. Noutros textos nos aparece o tal Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que é um dos discípulos de Emaús, esse que assume o papel, a função de auxiliar, de levar, ajudar a levar a cruz de Jesus. Ele é o discípulo que, a partir do trabalho, a partir do seu tempo profissional, ele vai acompanhar. Não sabemos o que lhe fizeram depois. Ele só está enquanto é preciso. Depois é retirado da cena. Encontramos João, o discípulo amado de Jesus. Nós chamámos-lhe de João, mas o Evangelho diz simplesmente que era o discípulo predileto, o discípulo amado de Jesus. De facto, ele é amado. E como amado de Jesus, ele lhe confia, Jesus lhe confia a sua mãe. E ele é um modelo do discípulo que acolhe a mãe. José de Arimateia e Nicodemos aparecem quase no fim, não meramente para recolher os despojos, ou recolher o que já não interessa, porque os bens materiais de Jesus, e reparemos nisto, que Jesus na cruz fica a nu, despido. E não é preciso andar com muitos pruridos de pudor. Jesus, nos dois momentos extremos da sua vida, o nascimento e a morte, ele está nu. A sua túnica, as suas vestes foram sorteadas. Ele já não tem nada. O que era de bens materiais foram-lhe todos sorripiados. Por isso, Nicodemos, que mostrou abertura ao reino quando foi procurar Jesus de noite, Nicodemos, que de algum modo era discípulo de Jesus, sendo judeu, mas discípulo envergonhado. E encontramos outras mulheres, Maria, mãe de Tiago, a mãe de Cleófas, elas que ali estão, essas mulheres, apresentando-nos o sentido feminino, o cuidado com que os evangelistas, todos eles nos dizem que elas procuraram ver
onde foi sepultado Jesus. Não lhe tocaram. Não lhe era permitido. Mas elas estariam prontas para no dia seguinte, como sabemos na narrativa do Evangelho de São João, manhãzinha cedo, Madalena vai correr ao túmulo e tem uma surpresa. Vejamos por isso as palavras que Jesus diz na cruz, segundo os vários evangelistas. Meu Deus, por que me abandonaste? É o grito de Jesus, rezando com o Salmo 21, como rezamos nesta manhã, na liturgia das horas. Jesus sente-se só e grita. Aliás, como dizíamos já esta manhã, na partilha da Palavra de Deus, Jesus na cruz tem momentos de angústia, momentos de gritar. Mas também tem momentos de perdão. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus entra na lógica do Pai. E da cruz nos dá o sinal do perdão. Também, perdão esse que não fica no abstrato. Perdão que se concretiza num dos condenados. Hoje estarás comigo no paraíso. Isto é, Jesus não fica no geral, concretiza em cada um. Esse testamento de Jesus, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Eis a força que vem deste filho que ali está, agora de forma mais abrangente. Tenho sede. Essa sede de Jesus no alto da cruz, percorridas algumas horas, sofregamente vividas por entre o pó, possivelmente por entre outras coisas, Jesus sente sede. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como cantávamos no refrão do Salmo responsorial. Pai, e reparemos que é interessantíssimo que os dois textos em que Jesus chama a Deus de Pai aparecem-nos exatamente no Evangelho de São Lucas. Textos neste contexto da paixão do Senhor. Tudo está consumado. Jesus não deixou as coisas a meias. Levou tudo até ao fim. E deixem por isso duas notas sobre este consumado. O consumado porque Ele deu-nos o seu Espírito. O consumado porque Ele nos deu do seu coração perfurado, e certamente já todos reparamos que a representação de Jesus com o coração perfurado na cruz, nunca aparece o coração, nunca aparece a chaga do lado esquerdo. Aparece sempre do lado direito. Exatamente porque se percebe que trespassou todo o corpo. Não foi umas cócegas, chamemos-lhe assim, foi mesmo. Todo o corpo de Jesus foi perfurado com a lança do soldado. Vejamos agora, para terminar este momento da partilha da palavra do Senhor, 3 ou 4 notas sobre a atualização da paixão. Não meramente a paixão de Jesus, essa historicamente não mais volta. É a paixão de Jesus que é a sua entrega por nós, mas a paixão que é a nossa paixão. A paixão que se pode e deve verter na dimensão da família. Hoje, as dores de Jesus, a paixão de Jesus continua-se na família.
nas mais diferentes situações e complexidades. Quando se fala do tema da vida, quando se refere à necessidade do diálogo, quando, como dizíamos já ontem, se procura exercitar a dimensão do serviço, quando na família se deve viver a dinâmica do perdão. Vida, diálogo, serviço e perdão. Possivelmente nós precisamos que as nossas famílias sejam exatamente isto, na força da paixão de Jesus. Por isso, nesta tarde, que nós possamos colocar ao Senhor aqui esta faceta importantíssima, que é a família. E não fiquemos reduzidos à nossa famíliazinha. Hoje li uma coisa muito engraçada, que apesar de estarmos em Sexta-feira Santa, pode-nos ajudar. Uma nova doença, que é o isolismo. Muita gente, muitos velhos, morrem desta doença. O isolismo. Isto é, o estar isolado. Outra faceta onde poderemos e deveremos ter presente a paixão de Jesus na sua atualização na sociedade. Na sociedade em aspectos muito concretos, não uma sociedade abstrata, mas na política, na economia e na cultura. Na política. E não temos que ter medo de falar disto. Ou andaremos a meter a cabeça na areia e a atirar ao lado para que outros ponham as suas questões e nós não as resolvamos. É importante que a paixão de Jesus venha lavar tanta coisa. Eu ia dizer uma palavra muito feia, mas eu evito falar dela. Tanta coisa que cheira mal na nossa vida política. Como se vai dizendo, não é com este folclore que nós sairemos do sítio. Pelo contrário, vamos mais afundar-nos. Na economia, é urgente sairmos deste economês, desta ditadura da economia, como tem dito o Papa Francisco, de uma forma tão pertinente. Precisamos de outra economia. Os ismos falharam todos. Capitalismo, fascismo, comunismo, nazismo, falhou tudo. E o nós, como cristãos, a que é que o Senhor nos chama a viver? Na dimensão cultural. A cultura do ser cristão e o cristão interveniente na cultura. Nessa cultura que somos nós a fazê-la. Que não podemos deixar que outros a façam por nós. E se nós não a fizermos, outros se vão apropriar daquilo que era a nossa competência. E por último, a dimensão da igreja. Valia a pena perguntar: que igreja é que nós queremos para este tempo? Como já temos referido noutras ocasiões, não é pelos papas que nós estamos mal. Aliás, bastará estar atento e ver que desde o princípio do século XX, quase todos os papas ou são beatos, ou santos, ou veneráveis. Quase todos, a Igreja, e não é por adulação aos seus, a Igreja vê neles modelos de santidade. Portanto, não é o Papa que nos põe problemas. Somos nós que temos problemas. Porque ainda não nos convencemos de que ser santo é nem mais nem menos que deixar que a santidade de Deus se atualize em cada um de nós. Por isso, que igreja é que o Senhor precisa para este tempo? Não podemos ficar nem a carpir sobre problemas que mais recentemente afligiram a igreja. Ainda ontem, com alguns padres, nós conversávamos sobre esta questão da igreja e dizíamos, ainda o ano passado e há 2 anos, estávamos aqui a falar com medo e vergonha
de tantas vergonhas que a Igreja vive, da pedofilia e de tantas outras coisas. E hoje estamos a falar de outra vertente, de um Papa que nos propõe perspectivas de vida nova. Então, que igreja é que nós queremos? Que igreja é que o Senhor nos propõe a nós que aqui viemos nesta tarde? Queremos ser uma igreja onde cada um fica à espera dos outros? Ou queremos ser uma igreja onde cada um está de mão estendida para o outro? Queremos ser uma igreja onde não percebemos os sinais? Ou, como se dizia já ontem, nós pomos o avental, que não é o avental do triângulo, é o avental da fé, para pormos-nos ao serviço uns dos outros. A todos os níveis. Que igreja é que nós queremos? Uma igreja que já acha que sabe, ou uma igreja que quer aprender? Terminando, uma igreja que emperra o Espírito, ou uma igreja que se deixa renovar pelo Espírito de Deus? Jesus deu-se por nós. E é isso que nós celebramos nesta tarde. Jesus deu-se pela nossa vivência para que agora nos demos uns pelos outros. Que o momento de oração universal é a mais antiga oração universal da Igreja, onde estão contidos os grandes temas da nossa vivência cristã, que é a próxima oração universal, em que vamos lembrar desde o Papa até aos que não têm fé, que esta nossa próxima oração universal nos ajude a consciencializar que lugar é que cada um de nós tem. Não o que quer ter, mas o que deve ter nesta igreja particular, que é esta Diocese de Setúbal e esta Paróquia da Moita. Agradecendo a entrega de Jesus, nós vivamos esta entrega numa dinâmica de serviço. Afinal, o Senhor o fez para que nós o aprendamos e o vivamos a fazer cada vez melhor.